a todos, seja bem-vindo a mais um capítulo do nosso podcast Fácia Anytime. E hoje eu estou aqui com a Flávia Mendes. Você já deve ter visto ela no Instagram, ela é minha mentorada e tem trabalhado muito com um assunto chamado Felt Sense. Bom dia, Flávia! Oi, bom dia, Ana, bom dia a todos. Tudo bem, Flávia? Estou muito feliz que você esteja aqui hoje. Você teve uma participação na imersão de face e biotenseguridade com esse tema, e foi um sucesso. Eu recebi muitos feedbacks de que as pessoas gostaram, entenderam de fato e conseguiram colocar na prática. Aí achei legal a gente fazer esse podcast para informar mais pessoas sobre o assunto, né? Antes de tudo, se as pessoas quiserem seguir no Instagram, qual é o seu Instagram? @flavia.m.biointegrado. Ok. E hoje, gente, eu queria que você também soubesse que a gente está no YouTube também. Então, esse podcast também é um videocast. Então, se você quiser conhecer a Flávia pessoalmente, vai lá no meu YouTube e dá uma olhadinha lá. Flávia, eu achei super legal esse novo nome do seu Instagram, Biointegrale. Fala um pouquinho disso, eu achei interessante. Na verdade, assim, o meu nome é Flávia Mendes, então o M que fica aí no meio, pode ser tanto Mendes, esse M no meio do caminho, como ele pode significar movimento. Então, Flávia M biointegrado. É uma vida integrada. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de nomear o tipo de trabalho que eu faço, porque eu não trabalho mais só pilates, só gyrotonic, só alongamento, só treinamento facial. Eu trabalho tudo isso junto e misturado. Então, eu queria alguma coisa que identificasse isso para mim. Então, estudando essas questões da biotensegridade, eu falei assim, poxa, um trabalho que eu faço é um trabalho biointegrado, eu integro várias coisas dentro do meu trabalho. Então, eu chamo o meu trabalho hoje de movimento biointegrado. Isso é muito legal, porque eu sei que muitas pessoas se identificam com essa fala, né? As pessoas começam a estudar o treinamento facial e aí se deparam com uma pergunta: putz, e agora? Que tipo de atividade eu estou oferecendo? Será que é só Pilates? Não, não é só Pilates, eu estou oferecendo muito mais do que isso. Então, eu acho que, eu até na mentoria eu falei com o pessoal, se você não consegue nomear o que você está fazendo, e eu também já passei por isso, fala que você trabalha com movimento inteligente. E aí um aluno, Luiz, falou, vamos falar assim, Ana, movimento inteligente integrado. E quando você fala isso, você abre espaço para a pessoa te perguntar, mas o que é movimento inteligente integrado? E aí você pode discorrer sobre o que você de fato faz. Mas aí, Flávia, conta pra gente, porque eu tenho percebido que você pegou um certo carinho pelo esse Felt Sense. Primeiro vamos falar o que é o Felt Sense, né? Esse carinho que eu peguei pelo Felt Sense, como você é a culpada, né? Porque eu descobri o Felt Sense, que, para quem não sabe, é uma qualidade dos nossos sentidos, dentro da mentoria. E eu fui me aprofundando, aí surgiu a possibilidade de trabalhar ele na imersão, aprofundei um pouquinho mais esses estudos e fui me encantando. Ao colocar na minha prática, no meu dia a dia, com os meus alunos, o retorno que eu passei a ter deles em relação ao autoconhecimento e à sua autopercepção. Então, o que é o Felt Sense? O Felt Sense é um termo que foi criado por Eugene Gendlin e ele representa uns novos sentimentos, as novas sensações. Então, são aquelas sensações que brotam no corpo da gente quando a gente faz, vou levar para a questão do movimento mesmo, você está fazendo um movimento e você fala, nossa, isso é diferente. E você muitas vezes não consegue dar um nome para aquilo que você está sentindo.
E aí você vai ficar, aí dali do sentir, daquilo que vem do corpo, ele é levado para a consciência, para o intelecto. E aí sim a gente vai buscar nomear ele de alguma forma. Ah, parece um formigamento. Ah, o lugar ficou mais quentinho, parece que aqueceu esse lugar, ficou mais solto. Aí a gente começa a trazer uma consciência para aquilo, para aquela sensação que surgiu. E depois que essa sensação ela vem para a consciência, e num próximo momento, quando você sentir a mesma coisa, o corpo já vai conhecer e reconhecer esse sentimento, essa sensação. E isso tem me trazido um retorno de autopercepção dos meus alunos muito grande. Porque muitas vezes eles não sabem dizer onde está um desconforto. Eu tenho o caso de aluno que chegou para mim assim, eu sinto uma dor na minha lombar. Em que momento do dia você sente essa dor? Quando você faz algum movimento específico, quando você sente essa dor? O tempo todo. Eu falei assim, meu Deus, 24 horas por dia? Não é 24 horas. Aí, assim, a gente percebe que é uma falta de autopercepção. Então, eu falo muito que, assim, para os meus alunos, para eles entenderem que, assim, o Felt Sense é o sentir para perceber. Não, e você fala uma coisa muito real, né? A pessoa, você fala assim, mas como é que é a sua dor? Aí, quando você começa a investigar mais e fazer com que a pessoa perceba a dor, ela mesma consegue perceber que, de repente, a informação que ela está te dando não é tão real, não é tão verdadeira. Então, ela tem uma percepção que a dor é 24 horas por dia, que não sei o quê, mas quando você começa a investigar melhor, essa percepção, ela muda, né? E através do Felt Sense, é possível você fazer ainda mais essa mudança, ressignificar ainda mais essa interpretação, porque você vai dar ao corpo uma chance maior de perceber novas sensações e conseguir nomeá-las com experiência. Então, isso é muito legal. E que legal! Então, na prática, você tem visto que a prática do Felt Sense tem ajudado os seus alunos a perceberem melhor o corpo e ter uma autoconsciência melhor. Sim, sim. E quais são os ganhos quando a pessoa tem tudo isso? Qualidade de vida. Assim, sem parar para pensar, tem qualidade de vida. Por quê? Até mesmo na mentoria do domingo, que nós tivemos da comunidade Faça Experts, você falou sobre criar novas linhas aferentes para o corpo. Porque aí a possibilidade do cérebro identificar algum estímulo como dor reduz bastante. Exatamente. Né? Por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, eu comecei a fazer uma atividade física nova e minha dor sumiu da lombar. Na verdade, não é que a dor sumiu, você deu uma nova possibilidade de interpretação para o cérebro, né? E eu vejo muito isso no Felt Sense. O Felt Sense, ele traz isso para a gente. Ele nos ajuda a criar novas linhas aferentes e com isso, a possibilidade de traduzir algo como uma dor reduz e a gente tem mais qualidade de vida. Eu uso alguns elementos que eu acho que são bem interessantes para trabalhar o Felt Sense, para colocar ele na prática mesmo, mão na massa, né? Uhum. Eu acho que comparação, eu falo que são 5 elementos que são essenciais para acessar o Felt Sense. A comparação, então você comparar um movimento, então, por exemplo, faz um lado, compara como está o lado trabalhado e o não trabalhado, e depois realiza o outro lado. Então, comparação, eu acho que é essencial para a gente acessar isso. A lentificação, porque as pessoas costumam fazer tudo muito rápido, parece que quer se livrar do movimento logo, né? A professora me passou, por isso que eu não conto mais. Eu falo, 10 repetições. Não, vamos fazer algumas repetições sem ter que contar, porque eles aceleravam muito.
Então, lentifica, diminui a velocidade, porque aí você vai conseguir entender como o seu corpo funciona, onde estão os teus limites e de que maneira o seu corpo prefere que você apresente os desafios para ele. Você passa a conhecer melhor. Quando você diminui a velocidade, isso fica mais claro. O outro item é micromovimentos. Reduz o tamanho deste movimento, faça ele menorzinho e vai percebendo como esse movimento vai reverberando no restante do seu corpo. E aí a gente percebe melhor a biotensegridade dentro do corpo com isso. Sim. E pausas e quietudes. A gente precisa parar. Faz o movimento e dá aquela parada para dar um tempo para o corpo se autorregular, se autoentender, entender qual foi o estímulo que você colocou no seu corpo, que você deu para ele. Então, pausas são importantes. E as imagens mentais, a imagética, que eu acho que é essencial. Eu percebi que os meus alunos, eles não conseguiam entender, por exemplo, a tridimensionalidade da respiração. Ou respiram curto, só aqui no peito, ou lá no abdômen, como os bebês, né? Mas não entende essa tridimensionalidade da respiração. E aí eu coloquei a imagem de uma bexiga no diafragma. Inspira, imagina e visualiza essa bexiga enchendo dentro do seu corpo. Vai soltando ar e visualiza essa bexiga ir esvaziando. Aí eles passaram a entender o que é essa respiração tridimensional. Então, são elementos que as pessoas já podem pôr em prática para começar a se auto-entender, né? Se auto-perceber melhor. Muito legal as coisas que você falou, porque vou pontuar aqui algumas coisas. Você falou comparar. O cérebro adora comparar uma coisa com outra. Então, é uma coisa fácil para o cérebro fazer comparação. Imagética, o cérebro ele não sabe se aquilo que você imaginou de fato aconteceu ou não. Então, se sua imagem ela é bem descrita, né? Se sua imagem é feita com bastante intenção, é como se você estivesse de fato fazendo aquilo. Então, por isso que torna a experiência muito real. E é uma ferramenta muito usada pelos educadores somáticos, né? Essa coisa da quietude que a gente não está acostumado, assim como a lentificação, porque a gente está tão no automático que a gente sempre acessa as vias automáticas, porque é até mais fácil para o seu cérebro acessar as vias automáticas. Mas quando você começa a lentificar, fazer micromovimento e fazer pausas, pode acontecer algumas coisas. Você pode até sentir um certo desconforto, ficar um pouco irritado, porque você não está acostumado. Você está quebrando alguns padrões que você já está tão acostumado, né? Padrões recorrentes e introduzindo novos padrões. Então, quando você quebra isso, às vezes você pode sentir um certo desconforto, uma certa irritação, mas é muito importante que você passe por esse processo, porque se você se mantém só no automatismo, você não abre janelas para criar novas vias, né? E eu lembrei de uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu vi recentemente num fórum sobre tendências da medicina e da saúde no futuro. Um médico muito famoso do Sírio-Libanês, que eu não me recordo o nome, ele falou assim, a medicina do futuro, ela não é mais uma medicina diagnóstica. Por quê? Porque hoje em dia a gente tem robô fazendo o diagnóstico. Não precisa necessariamente ser pessoas, né? A coisa está tão evoluída que tem robô para fazer isso. A medicina de tratamento também está muito evoluída. E a gente tem robôs operando, né? A gente tem 1000 protocolos. Então, ele falou assim, não vejo muito espaço para a medicina de tratamento convencional. Mas, ele disse, o mais importante do futuro da medicina é trabalhar a epigenética. É o comportamento do indivíduo e é o comportamento que se relaciona com movimento, com atividade física e o comportamento relacionado com as percepções do seu corpo,
tanto físico como emocional. Isso nenhum robô pode substituir, ele falou. Então, ele disse que a medicina do futuro é essa, é a medicina do movimento, é a medicina da percepção, que vai fazer com que a gente mude hábitos, que a gente tenha um comportamento saudável e a gente caminhe para a prevenção e para a saúde, e não para tratar doença só. Então, eu achei isso muito legal, porque isso cria um grande espaço para a gente, né? E, gente, eu queria aproveitar para falar, se você não segue a Flávia, vai lá no Instagram dela, porque ela está sempre postando práticas simples que você pode inserir no seu dia a dia de uma forma muito imediata. Então, vale a pena seguir a Flávia lá e compartilha esse podcast com pessoas que você também acha que podem se beneficiar. Flávia, e agora me conta uma coisa, porque o que a gente mais quer é impactar o nosso cliente, o nosso aluno. Quais são os feedbacks que você recebe deles quando você trabalha o Felt Sense? Quais são as descobertas desses seus alunos? Essa semana foi legal você perguntar isso, porque essa semana aconteceu uma coisa muito legal com uma aluna. Um movimento simples. Porque assim, você falou que eu posto muito coisa simples. Porque se você modifica, investiga outras formas de realizar o simples, você trabalha o complexo, né? E aquilo que o corpo já reconhece é mais fácil dele reproduzir e, a partir daí, você inserir novos elementos. E aí, essa semana, com uma aluna, aula online, eu passei um movimento simples da sereia para ela. Então, as pernas na postura da sereia, então uma perna direita, por exemplo, dobrada à frente, a esquerda para trás. E aí, eu pedi para que ela invertesse o movimento, ao invés dela girar, que era o que ela sempre fazia, para o lado da perna que estava à frente, eu falei para ela, hoje você vai girar para o lado da perna que está para trás. E ela parou. Ela olhou, aí eu pedi algumas mudanças de postura dentro desse novo universo para ela. Ela falou assim, eu nunca faço do lado de cá, eu sempre faço do lado de lá, é mais fácil. Né? Eu falei assim, realmente, eu falei assim, mas o legal é você trazer coisas novas para o seu corpo, né? E aí ela fez, ela começou a sentir, eu falei assim, vai percebendo o que você sente, o que o seu corpo está te dizendo agora, com esse novo movimento que você apresentou para ele, uma mudança tão simples, da direita para a esquerda ela virou, simples assim. E ela começou a investigar, e ela ficou em silêncio, e aí ela ia um pouquinho mais com a cintura para o lado, aí ela abriu o coração para o céu, e aí ela ia investigando, ela falou assim, nossa, eu nem tinha percebido que eu estava com uma dor na minha lombar. E agora, fazendo isso, passou. Ela se acostumou com aquela dor, que ela já não estava nem identificando mais. E quando eu apresentei uma maneira nova de fazer um movimento que ela já conhecia, ela falou assim, nossa, isso é muito bom, eu vou fazer isso mais vezes. Eu falei assim, esse é o meu objetivo com vocês, dar autonomia, porque eu passo com vocês 1 hora por semana. Vocês passam com vocês mesmos todo o resto do tempo, no mínimo 24 horas por dia. Então, quem entende como funciona o seu corpo é você. Eu só te dou as ferramentas para que você consiga entendê-lo, só isso. Eu sou uma facilitadora. Você é a responsável pelo seu corpo. E aí é muito legal como eles estão tomando essa responsabilidade de volta para eles. Não, eles não vêm mais para aula assim, Flávia, eu tô com dor aqui, cura para mim? Ajusta para mim? Não, é o que eu posso fazer para que eu melhore. E é muito legal essa mudança, faz para mim do que eu posso fazer, né? Eles tomarem autonomia no próprio corpo, retomar o corpo, que é deles, né? O nosso corpo é nosso. A gente não pode delegar a responsabilidade do nosso corpo para outra pessoa. Então, os feedbacks têm sido muito bons. Eu tenho aluna que tomava analgésico praticamente todos os dias por conta de um problema no joelho, na coluna.
E essa aluna do problema na coluna, ela está comigo há 2 anos. Ela, há 2 anos, não toma analgésico. Então, assim, ela está começando... E elas falam que elas me ouvem o dia inteiro, que nem aqueles anjinhos que ficam no ombro, sabe? Elas falam assim, às vezes eu vou fazer alguma coisa e eu sinto um desconforto. Aí eu paro onde eu tô. Aí eu escuto você falando no meu ouvido. Lentifica, diminui o movimento, verifica a sua base, vai voltando devagar, sente o seu corpo. Aí elas dizem que elas param tudo que estão fazendo e elas ficam... Minha voz diz que fica reverberando na semana, na cabeça delas, do que elas têm que fazer. E aí elas falam assim, e passa aquele desconforto que foi um movimento mal feito, eu vou voltando, como se eu estivesse rebobinando a fita, eu ouço a sua voz na minha cabeça, isso me acalma, eu respiro e eu consigo já me ajustar sozinha. Gente, vocês percebem na fala da Flávia muitas coisas importantes. Número 1, ela faz um convite para a pessoa para perceber o corpo. Número 2, ela não nomeia a experiência, ela faz a pessoa nomear a experiência e investigar. 3, ela delega a responsabilidade para o aluno para conhecimento, para ele que ele possa conhecer o seu próprio corpo e mostra a importância dele estar em paz, estar íntimo com o próprio corpo. Quando isso acontece, gente, quando um profissional oferece isso para um cliente, o valor da sessão passa a ficar em segundo plano. Porque imagina o tanto de coisas que a Flávia agregou para essa pessoa, né? O tanto de benefícios que ela agregou. Então, pessoal, eu sempre falo, sabe? As pessoas falam, né? Eu não consigo aumentar minha sessão, não sei o quê. Gente, quando você vem por esse caminho que a Flávia demonstrou agora, aumentar o valor da sua sessão, o valor da sua sessão é outro, né? Porque a riqueza que você consegue aplicar isso no seu dia a dia, os ganhos não são mensuráveis, né? Então, eu acho que esse é o caminho mesmo, Flávia, porque muitas pessoas têm essa dificuldade. Às vezes as pessoas detêm o conhecimento, mas não conseguem passar para o aluno de uma forma com que o aluno veja a real importância daquilo tudo. Do jeito que você mostrou, fica muito claro para o aluno a verdadeira importância do que você está passando para ele, ensinando. Sim. E concordo, o simples é o caminho para o complexo. E a gente sempre começa no simples, né? Até porque se você faz uma experiência complexa e o aluno se frustra, não é legal, né? Você, é como se você não abrisse uma janela para ele continuar investigando, né? Engraçado que eu sempre tive isso em mente, né? Eu começo do mais fácil para o mais complexo. E eu trabalhei uma vez num estúdio em que a dona do estúdio falou assim, não, as pessoas querem desafio, você vai dar o mais difícil. E aí, se ela não conseguir fazer, você retorna. Eu falei assim, mas isso frustra a pessoa. Tanto é que eu não me encaixei e acabei saindo do local. Porque eu falei assim, eu via claro no olhar daquela pessoa, nossa, eu não consigo fazer isso. E acabava desistindo, indo embora, porque a frustração acaba sendo muito grande. E muitas vezes eles já vêm da rua com problemas familiares, no trabalho, já vem trânsito, já chega com uma certa frustração para a aula. Aí chega lá, você usa comandos verbais negativos. Não, não é assim, tá errado. Fala, poxa, eu não presto para nada, eu não sei fazer nenhum movimento. Então, assim, com o meu próprio corpo, então, eu acho que isso é essencial. Começa devagar, começa do mais simples e vai agregando novos elementos. E quando ele vai se der conta, eu tive alunas que, assim, na primeira aula, já chega colocando 1000 empecilhos. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo... E aí, vou colocando os elementos. Quando elas se deram conta, elas estavam fazendo uma prancha no primeiro dia de aula. E felizes, saíram de lá felizes, porque eu nunca fiz uma prancha, porque eu tinha medo. Isso gera empoderamento, né? Autoestima. Sim.
Gente, olha só, tem uma notícia muito boa para vocês, porque a Flávia está organizando uma masterclass sobre Felt Sense. E essa é uma grande oportunidade de você participar e aprender na prática como aplicar isso nas suas aulas, tá bom? Então, fica de novo de olho no Instagram dela, porque ela vai anunciar muito em breve. Flávia, a gente está caminhando para o final e eu queria te agradecer muito pela tua presença. Os alunos da comunidade Faça Expert têm o privilégio de ter a Flávia quinzenalmente discutindo artigos e colocando em prática aquele artigo, né? Então, você da comunidade, hoje, inclusive hoje tem, né, às 11h30. Hoje é tem. terça-feira. A gente está fazendo esse podcast, hoje é uma terça-feira, e hoje, às 11h30, ela vai fazer esse trabalho com a comunidade Faça Expert. Então, mais uma vez, eu te agradeço a tua presença e a gente vai ficar de olho no teu Insta. Fala de novo o teu Insta para ver quando é que você vai anunciar essa Masterclass. @flavia.m.biointegrado. Muito bom. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, pelo seu tempo hoje aqui conosco. A gente espera que possamos ter contribuído aí para as suas práticas, para o seu autoconhecimento mesmo. E a gente se vê, então, no próximo capítulo. Um beijo, Flávia. Beijo, Ana. Obrigada. Tchau, Obrigada. tchau, pessoal. Tchau, tchau.